É com muito pesar que eu comunico a morte da arquitetura medalhão. Deixa sua última homenagem e vem pro vídeo. Salve, salve, arquitetos e arquitetas! Como é que vocês estão? Eu sou Gustavo Bunger e hoje aqui mais um vídeo do nosso canal da Arquimática. Estamos chegando aí à marca de 120 inscritos. E essa marca só poderia ser alcançada pela audiência de vocês, né? Então queria agradecer muito aí aos que estão acompanhando o canal, aos que estão compartilhando esses vídeos aqui. Peço a vocês para acompanhar e continuar acompanhando. Tenho criado algumas playlists ali para separar um pouco os temas, para ir organizando. E peço a vocês também para se conectarem aqui no LinkedIn, tanto o meu pessoal quanto o da Arquimática também. Então sigam lá o LinkedIn, tá? Para vocês ficarem lá também cientes aí das novidades. Queria também chamar vocês para conhecerem um curso, né, de arquitetura de soluções. Então, um curso aí que a Arquimática desenvolveu. Eu leciono nesse curso. São 10 aulas aí gravadas e vocês podem assistir no tablet, no celular, na TV. Então fica a dica aí também para conhecer o curso de arquitetura de soluções. Eu queria dizer para vocês que é um vídeo que começa triste. Ele começa triste com a notícia da morte da arquitetura medalhão. A arquitetura medalhão ela é muito conhecida dentro da arquitetura de dados e ela é fundamental para que a gente consiga fazer o que a gente chama de saneamento, né? Quando a gente fala de dados, né, de arquitetura de dados, a gente fala muito do conceito de pipeline, do conceito de encanamento, onde entra ali o petróleo ou a água, né? E a gente precisa fazer um refino desse líquido que vai escoando ali pelo encanamento. E a arquitetura medalhão ela é importantíssima nesse contexto porque através de refinamentos sucessivos você vai tendo uma melhoria da qualidade, da identificação desses dados. Esse é um artigo que foi postado lá na Infoquê. A Infoquê é uma fonte importante de informação, então para você que é arquiteto e arquiteta, recomendo você seguir uma publicação online britânica. Tá? Ela tinha até uma versão brasileira, mas depois decidiram fechar e aí agora passou somente para a versão inglesa. E no Infoquê tem um artigo do Adam Belmar, que trabalha na Confluent, a mesma que criou ali o Kafka, né? E ele fez um artigo falando dessa morte, né, do fim da Era de Bronze. Na arquitetura medalhão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você tem estágios e é medalhão por isso, né? Os dados começam ali na camada que a gente chama de bronze, depois vão para a camada prata e por fim vão para a camada ouro. E nesse artigo, ele tece várias críticas sobre esse modelo e também coloca sugestões, né, para que você substitua essa arquitetura dentro da sua empresa. Vamos fazer então uma resenha sobre esse assunto e saber se de fato essa arquitetura vai ressuscitar ou não. Vem comigo no vídeo. E vamos à análise aqui do artigo, né? O artigo é aqui da revista Infoquê, é um portal britânico sobre diversos temas de tecnologia, então é bem interessante, recomendo a vocês que acessem esse portal. Eu fiz uma tradução aqui para o português, né? O artigo é aqui do Adam Bellemare e revisto pelo Thomas Betts, né? O Adam Bellemare trabalha na Confluent que é a atual responsável pelo Kafka, né? Um produto aí bem conhecido de streaming e de gestão de eventos, né? Então, quando a gente trabalha com o conceito de pub/sub, o Kafka desponta aí na frente. E o artigo, ele vai passando aqui por diversos aspectos iniciais. Aqui é um resumo, na verdade, do artigo, né? Nesse resumo aqui, você tem algumas assertivas, algumas definições que ele dá. E aí tem uma premissa que é o seguinte, é uma premissa interessante, né? Os casos de uso operacional e analítico
enfrentam o mesmo problema. Eles não conseguem acessar de forma confiável dados relevantes, completos e confiáveis de toda a organização. Então, nesse artigo aqui, nesse início aqui, ele entende que essa dificuldade, né, de acesso à informação que é confiável, relevante, completa, é em função do modelo medalhão. Então, essa forma de lidar com os dados através desses pipelines cria exatamente essa dificuldade. Tá? Depois, ele mostra aqui o modelo para essa camada, para essa arquitetura medalhão, e é importante falar também sobre o conceito de multi-hop. A arquitetura multi-hop é uma arquitetura onde você trabalha em saltos. Então, por exemplo, quando você tem redes, né, Wi-Fi e tal, peer-to-peer, você vai dando saltos da informação. E a gente também costuma chamar de arquitetura baldinho. Então você pega o baldinho, dá origem, joga o baldinho para frente, na próxima estação, joga aquele baldinho de novo e você vai reproduzindo, você vai copiando o que está dentro do baldinho de salto em salto, de estação em estação. Então a arquitetura medalhão, no fundo, é uma implementação, uma forma de implementação da arquitetura multi-hop. O conceito de multi-hop, que é a base dessa camada medalhão, ele prevê o seguinte: você tem ali 3 estágios, né? E a cada estágio você vai melhorando. Então, a cada estágio você vai tendo mais qualidade, mais confiabilidade, mais garantia em cima do dado. E aí usaram uma analogia às medalhas olímpicas, né? Então, você tem medalha de bronze, prata e ouro. Né? Terceiro, segundo e primeiro lugares. Então, quando você vai, os dados inicialmente eles vão chegar aqui de várias fontes, a partir de várias fontes que você tem. Eles vão entrar numa camada bronze, então na plataforma ali de DW, de BI, de Big Data, você vai ter ali uma camada inicial onde esses dados entram de uma forma bem, como a gente fala, crua, né, o raw data quase. Depois você vai ter uma melhoria, né, um enriquecimento desses dados, uma filtragem, um data quality, uma deduplicação, por exemplo, né, na camada silver e por fim você vai para gold. E a gold é onde os dados estão prontos aí para você fazer agregações no nível do negócio. Isso depois vai ser consumido, né? Então você tem aqui diversos consumos dessas informações através de dashboards, através de input num modelo, por exemplo, de inteligência artificial, de machine learning. Você tem também o consumo por outros sistemas, naturalmente. Você tem também outros sistemas, aí, outras ferramentas de BI. Então, esse aqui é o princípio da arquitetura medalhão. Todas as críticas que são feitas em cima dessa arquitetura. O autor, o Adam, ele tece aqui 5 falhas, tá? E eu vou falar sobre essas falhas na próxima etapa aqui do nosso vídeo. Então, tem 5 falhas que ele aponta: a responsabilidade dos dados pelo consumidor, o custo da arquitetura medalhão, a qualidade dos dados, a manutenção da qualidade dos dados, a fragilidade da camada bronze, que é a camada de entrada desse modelo de dados, a falta de reutilização dos dados para os modelos de trabalho, para as cargas de trabalho operacionais. Né? E aí entra o conceito de OLAP e OLTP. OLAP é o processamento online analítico e OLTP é o processamento de transações online. Então, dados OLAP normalmente são dados para você trabalhar em relatórios, para você fazer análises históricas. São dados que normalmente vão ser utilizados dentro de um BI, dentro de um Big Data, dentro de uma estrutura de DW, seus datamarts, seus processamentos. Então, normalmente são grandes volumes, tem cargas batches grandes que são feitas. Esse é o processamento OLAP. Já o processamento LTP, ou LTP, é o processamento das transações, é o transacional. Então, sistemas que se comunicam com outros ali por diversos tipos de integração, um barramento, APIs, streaming de eventos, e que vão fazendo ali, vão passando as informações das transações que vão acontecendo em tempo real ou próximo ao tempo real. Mais adiante no artigo, ele fala ainda sobre o Shift Left. O Shift Left, que eu também vou explicar daqui a pouco, é uma
uma reformulação, é uma forma de você trazer determinadas etapas de um determinado processo mais para a esquerda, né? Então, normalmente os diagramas de processo eles vêm da esquerda para a direita, pelo menos aqui no Ocidente, né? E aí tem várias etapas que estão no final. Então, quando você faz o shift left, você traz essas etapas para o início da cadeia. E aqui ele coloca uma imagem, um diagrama também, né, onde ele justamente mostra isso. Então, você tem lá a mesma arquitetura medalhão, você tem o sistema de origem, você tem uma etapa de transformação para chegar na camada bronze, isso vai para uma camada silver, pode ir naturalmente para uma camada gold. E quando você faz o shift left, você traz esse processamento, essa qualificação dos dados para o sistema de origem. E aí você deixa de ter o pipeline, como a gente fala, né? O encanamento dos dados, já que os dados são o novo petróleo. Você deixa de ter esse pipeline e aí você pode jogar isso para camadas já mais aperfeiçoadas ou diretamente para outros sistemas. Então a ideia aqui é você trazer essas etapas do pipeline para o sistema de origem, tá? O que é uma abordagem bastante radical, é uma abordagem disruptiva, mas não é uma abordagem desconhecida. Ele ainda comenta aqui sobre a criação dos produtos de dados. Então a ideia é que os times, né, as equipes dos sistemas de origem possam criar produtos de dados e esses produtos, eles são exatamente uma forma de outras áreas consumirem a informação que é produzida por aquela área, né? Então, um produto de dado, você tem lá um sistema de origem, onde tem uma base de dados de origem, né? E aí você cria um produto de dados, que pode ser um microserviço, por exemplo, podem ser um conjunto de scripts, aonde inclusive eu posso já direcionar dados que ficam em tabelas, que são mais indicados para uma análise, para fazer uma analítica, e dados que são mais para o uso operacional de outras aplicações, que é a diferença do OLAP e do LTP. Tá? Então aqui você tem uma área e você tem o produto de dados sendo criado do lado do sistema de origem. E aí você não tem isso criado dentro de um pipeline, né, de um encanamento ali dentro daquela arquitetura medalhão. Ele evolui aqui também explicando como que você pode determinar qual é o grau de deslocamento para a esquerda. Então, vou falar sobre isso também, mas ele coloca aqui 3 modelos de deslocamento à esquerda. Esse modelo aqui, que é um modelo de deslocamento integral, full, total, né? Onde, de fato, a aplicação ela de origem, né, dos dados, ela processa todos esses dados e disponibiliza a informação, por exemplo, assinando lá, criando um tópico, né? Você tem um modelo parcial, e aí você tem os dados na origem, mas você tem que criar o produto de dados aqui externo, e aí a partir desse produto de dados é que você disponibiliza a informação. E por fim, um modelo aqui que eu chamo de um modelo cross. Então esse modelo cross, na verdade é o seguinte, você já tem vários outros produtos de dados já criados, áreas que fornecem as informações já processadas, já bem trabalhadas, e aí você tem um terceiro, quarto produto que agrega essas informações. Aqui no caso está sendo usado o Flink SQL para fazer isso, aonde eu cruzo esses dados, cruzo essas consultas e aí finalmente eu disponibilizo um produto de dados aonde os dados já estão cruzados. Então, isso também, se outros sistemas, né, relatórios também, tanto transacionais quanto analíticos, precisarem dessas informações já cruzadas, eu já tenho um produto de dados que agrega as informações dos demais produtos. Então, o entendimento aqui do autor é que trabalhando o Shift Left, aplicando o Shift Left, você reduz o trabalho dos times e você tem uma descentralização e uma disponibilização do dado que vai facilitar a todos, tá? Então esse é o artigo, tá aqui o perfil do Adam, né? É um artigo muito bem escrito, tem bons insights aqui, então recomendo de fato a leitura para provocar em você esse debate sobre
o quanto a arquitetura medalhão é pertinente e se ela morreu de fato ou não. E para te provocar, eu agora vou fazer as considerações de arquitetura. Então, vem comigo aqui para a gente falar da parte estratégica e arquitetônica desse assunto. Eu trouxe aqui agora as falhas que foram citadas no artigo, e aí eu vou passando elas aqui, são 5 falhas, eu vou passando ela aqui com vocês e vou fazendo provocações para que vocês possam aí pensar, refletir. A primeira falha é a seguinte: o consumidor é responsável pelo acesso aos dados. Então ele comenta que um praticante de dados downstream, quer dizer, um consumidor da informação, deve primeiro criar um trabalho ETL para puxar os dados. Em seguida, tem que remodelá-lo, limpá-lo, colocá-lo em um formato utilizável antes de qualquer trabalho real que possa começar. Então ele está falando aqui da questão da responsabilidade estar muito mais em cima do consumidor do que o produtor na arquitetura medalhão. Ele entende que a arquitetura medalhão ela é uma cadeia empurrada, não puxada. E aí o consumidor acaba tendo mais responsabilidade por puxar esses dados para si. E aí tem algumas provocações aqui, né? Uma provocação aqui. Primeiro, as tecnologias, né, e os métodos que existem hoje para que você consiga trabalhar essa responsabilidade. E essa responsabilidade, de uma forma geral, ela é compartilhada, né? Não é tão para o lado do consumidor assim. Então, o monitoramento contínuo das etapas que estão sendo feitas, são realizadas, né? A partir do momento que vai passando ali nas camadas, da ingestão até a publicação. Data Ops, práticas de Data Ops também são relevantes. E também o conceito de contrato de dados, onde eu consigo fazer um desacoplamento maior e uma responsabilização maior sobre o produtor e o consumidor. Então, existem algumas coisas, tecnologias e práticas, como eu falei, que ajudam a mitigar isso. Normalmente existe um interlocutor aí que é a área de TI. Essa responsabilidade da ingestão do dado e da publicação dele, da exteriorização dele, acaba ficando com uma área intermediária. Então a gente tem que analisar um pouco quanto dessa responsabilidade fica no modelo medalhão, de fato, para o consumidor dos dados. A segunda falha é sobre o custo da arquitetura medalhão. Então ele destaca aí no artigo o seguinte: cada etapa incorre em custos. Os custos podem aumentar ainda mais quando somados às responsabilidades centradas no consumidor. Então, novamente, o tema do ônus para o lado do consumidor, pelo acesso aos dados. Um consumidor que não tem certeza de quais dados pode ou não usar está inclinado a construir o seu próprio pipeline. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido aqui nessa informação do consumidor não ter certeza, né? Eu já vi muita dificuldade ao longo aí da minha experiência e também das conversas que eu tive com alguns companheiros. Eu já tive muita dificuldade, já vi dificuldade no produtor em exportar informações, mas no consumidor saber o que ele precisa, nem tanto. Então ficou um pouco confuso para mim esse finalzinho aqui. Existem provocações, né? Você tem tecnologias hoje que vão reduzindo o custo desse pipeline. Compactação de dados, o tipo de informação que você está trafegando, até mesmo a questão dos arquivos que são usados. Pode usar plataformas escaláveis, que trabalham, por exemplo, com o conceito de containerização. Se você está numa nuvem também, as práticas de scale in, scale out, né? O próprio FinOps, hoje já existem ferramentas, tanto nas plataformas de dados, quanto ferramentas terceiras que permitem ter uma visibilidade muito maior dos custos que estão acontecendo, formas de comunicação desses dados. E lembrar o seguinte, é cara, mas cara exatamente para quem? Quando você também tira e faz o shift left, que a gente vai comentar na sequência, você pode até estar tirando o custo do medalhão. Mas esse custo está sendo incorporado na origem dos dados. Em algumas empresas você tem esse custo compartilhado, pago pelo cliente, vamos dizer assim, pago, por exemplo, pelo produtor ou pelo consumidor, mas você tem em muitos casos a própria TI com o seu orçamento para gerir esse pipeline. Que exatamente significa que a arquitetura medalhão é cara? Cara para quem? Qual é o sentido disso? Então, um ponto aí para reflexão. A falha número 3 é o seguinte:
Restaurar a qualidade dos dados é difícil. Não há substituição para obter dados corretos de alta fidelidade da fonte, tão nítidos e construídos de forma otimizada quanto possível. E se você fizer isso corretamente, você vai poder reutilizar tanto para o caso de uso operacional quanto para o caso de uso analítico. Não é só a arquitetura medalhão que apresenta problemas de manutenção da qualidade dos dados, né? Dificuldade para padronizar e estruturar dados vai ser para qualquer fluxo de dados, qualquer processo de dados que você criar, né? Eu costumo falar que colocou no digital já não é real. Então, você colocou alguma coisa num banco de dados, você já tem um risco daquele dado ter algum tipo de alteração. Então, como é que você vai garantir a qualidade dos dados? Em muitos casos é fazendo com que os usuários, né, os consumidores, naturalmente, façam testes. Então, eles verifiquem os dados que estão sendo recebidos. E algumas tecnologias que existem hoje, como o Data Lineage, então você consegue ali rastrear por onde aquele dado passou. Catálogo de dados. Então, hoje você consegue, por exemplo, ter notificações quando definições de dados são alteradas. Então, você tem formas de mitigar, melhorar a garantia da qualidade do dado. Mas culpar a arquitetura medalhão como se ela fosse a grande malfeitora do assunto, careça de mais análise. A falha número 4 é o seguinte: a camada de bronze é frágil. O resultado é que a camada de bronze é frequentemente quebrada, de uma forma ou de outra, exigindo reprocessamento, post-mortem, resultando em relatórios, dashboards e análises inconsistentes, batimentos que nunca batem, coisas do tipo. Essa é a crítica aqui. Então, a fragilidade da camada de bronze. Agora, veja, a camada de bronze é frágil, a camada de prata é frágil, a camada de ouro também pode ser frágil. Cada camada vai enriquecendo aquela informação, vai transformando, né, aquela pirâmide do DQW, né? Então, vai transformando de dados em informação até chegar no consumidor dela. Ponto aí de análise, um ponto de reflexão é o seguinte: todas as camadas podem ser frágeis. E um outro ponto importante que a gente tem que pensar é, quando a gente cria um pipeline, quando a gente usa aquela arquitetura Hope, aquela arquitetura de saltos, o baldinho, isso é que você consegue identificar de uma forma mais fácil aonde o dado teve algum tipo de problema, algum tipo de corrupção, algum tipo de inconsistência. Se o dado chegou de uma determinada maneira, eu identifiquei que é na silver, é porque houve algum problema na bronze. Se na bronze não chegou direito, é porque houve um problema na origem. E a falha número 5, nenhuma reutilização de dados para carga de trabalhos operacionais. Então, aqui a argumentação é a seguinte, é que normalmente esses pipelines, né, esse modelo medalhão, ele é um modelo muito focado para analítica, dados históricos, né, análises de vários dias, e não para fins transacionais. E aí vem aquela diferença de dados OLTP e OLAP. O que acaba acontecendo é que é possível acoplar, da mesma forma que você tem ferramentas, inclusive no próprio artigo, cita-se o Apache Iceberg. E o Apache Iceberg, o que acontece? Você consegue fazer um streaming de dados e você consegue ter uma tabela que vai copiando os dados do streaming. Então, você consegue ter uma tabela para fins analíticos e um streaming de dados para fins transacionais, que inclusive está lá no próprio desenho de arquitetura do artigo. Então, o que acaba acontecendo é que você pode perfeitamente acoplar isto no final do seu pipeline ou em alguma etapa do seu pipeline, da sua arquitetura medalhão. Vai ser mais uma etapa ali, ou pelo menos o fim da etapa de qualificação desses dados. Então, eu não preciso fazer uma transformação shift left só visando eu ter essa bifurcação dos dados para analítico e dado transacional. Eu consigo também na arquitetura medalhão fazer com que isso aconteça. Acoplar isso na arquitetura medalhão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o shift left. E eu também vou colocar algumas considerações sobre os tipos de shift left que foram colocados no artigo para você refletir. E explicar um pouquinho aqui sobre o tal do shift left. É um nome bonitinho, fofinho, né? A tradução livre é deslocamento à esquerda. Mas por que a gente fala que é deslocamento à esquerda, né? Quando a gente pensa num processo, normalmente esse processo, pelo menos aqui no Ocidente, ele é desenhado da esquerda para a direita.
Então, a gente analisando aqui um processo de desenvolvimento, a gente tem ali a etapa de requisitos, a gente tem a etapa de desenvolvimento em si, temos a parte de testes, né, de diversos tipos, temos também a aplicação de segurança, testes de segurança e também deploy, que é a entrada em produção. Então veja que eu estou seguindo um fluxo da minha esquerda para a direita nesse diagrama. O que é o Shift Left? O Shift Left é quando acontece isso aqui, ó. Você traz algumas etapas que estão lá no fim da cadeia e antecipa essas etapas. Então você acaba achatando aquele processo, aquele fluxo, e trazendo, antecipando coisas que seriam no final do fluxo para o início dele. Então, na cadeia de desenvolvimento, quando eu faço Shift Left, inclusive, eu transformo isso numa outra forma de desenvolvimento. Eu saio do tradicional e vou para o desenvolvimento que a gente chama de DevSecOps. Então, o DevSecOps é um Shift Left aplicado ao desenvolvimento. Quando a gente aplica o Shift Left que está sendo proposto ali pelo Adam num pipeline de dados, também tem um outro nome, um nome comercial diferente. Você sabe qual que é esse nome? Data Mesh. Esse é o nome comercial. O Data Mesh ele surgiu em 2019. Foi criado por uma arquiteta de software chamada Degani, né? E na Thoughtworks, que é uma empresa que praticamente foi a maior defensora aí do CI/CD, né? DevOps, da integração contínua, do delivery contínuo e também da infraestrutura como código. Então, essa disciplina de fazer o Shift Left aplicado aos dados, ao pipeline de dados, à arquitetura de dados, tem o nome hoje bonitinho, fofinho, comercial de Data Mesh. Entendido o conceito de Data Mesh e o conceito de Shift Left, eu quero trazer para você agora essa análise aqui sobre os tipos de Shift Left que são recomendados pelo artigo do Adam. Então, primeiro ele fala de um Shift Left total. Então, um trecho do texto é o seguinte: a equipe do aplicativo está totalmente disposta e é capaz de construir e gerenciar o produto de dados. O que acaba ocorrendo na prática? Isso não acontece, né? Isso não é algo usual. Imagina você ter ali os times de negócio, por exemplo, que normalmente são times ali que dominam as origens das informações, todas mantendo um engenheiro de dados, por exemplo, né? Cada sistema produtor da informação precisa ter um engenheiro de dados. Então isso requer uma mudança organizacional muito grande. A empresa ela tem que ser realmente 100% totalmente data-driven. Então é difícil que aconteça esse tipo de cenário. O outro tipo de shift left que a gente tem é um shift left parcial. E aí é colocado da seguinte maneira: a desvantagem desse nível de integração é que as alterações na tabela do banco de dados podem quebrar o produto de dados. Então o que acontece aqui é o seguinte: você tem a origem dos dados, né, na fonte, que é aquela account DBTable ali, por exemplo, DBTable, e você cria um produto de dados, que pode ser, por exemplo, um microserviço ou uma coletânea de scripts, do lado de fora. Então, o seu produto ele não está associado dentro ali do ambiente da aplicação de origem. O que acaba acontecendo? Qual é a grande crítica aqui? Não é um pipeline que a gente tem? Quando você cria essa visão aqui, por exemplo, de um CDC com uma transformação, né? Então você capturou logs de um banco, fez transformação e publicou isso num tópico. Não é um pipeline, não é uma arquitetura onde eu vou ter um processamento multi-hub. Então esse é o ponto. Esse shift left parcial, no fundo, ele vai acabar criando algum tipo de pipeline. E aí esse pipeline vai precisar ser gerenciado e vai ter os mesmos riscos que uma arquitetura medalhão tem. O último modelo de shift left, a última recomendação, seria um shift left agregado. Então, nesse modelo aqui, você tem vários produtos de dados
sendo cruzados. Nesse exemplo aqui nós temos, por exemplo, dados de conta, dados de ordens e dados de produto, sendo cruzados num quarto produto de dados, e aí utilizando o Flink SQL para isso, onde ele vai cruzar, agregar as informações, e isso vira um produto de dados novo, já com informações compostas. A provocação que eu faço aqui para vocês é o seguinte: precisa de uma maturidade grande. Novamente, a empresa ela tem que ser muito data-driven para conseguir isso, para que eu tenha vários produtos de dados que possam ser cruzados, e não deixarão de existir pipelines, não deixarão de existir multi-hope architectures, porque essa informação vai precisar ser trabalhada naqueles produtos de dados. Então, o Shift Left agregado ele precisa de um grau de maturidade muito grande, um grau de descentralização muito grande da informação, ok? Então, esses são os pontos aí sobre os tipos de Shift Left que foram colocados nesse artigo. E aí, a arquitetura medalhão morreu mesmo? A ideia desse vídeo foi te provocar essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, peço a você que curta, compartilhe com seus amigos que também têm interesses em termos de tecnologia e arquitetura, e convido você também a conhecer o curso de Arquitetura de Soluções da Arquimática. Então, em 10 aulas, essas aulas hoje estão na plataforma Hotmart, você consegue ver no tablet, no celular, até na televisão, e elas estão lá disponíveis exatamente mostrando para você como ser um arquiteto de soluções completo, desde os requisitos até a governança de arquitetura. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.